convidá-los a abrir a palavra de Deus no texto que tem sido a nossa meditação nos domingos à noite, e nós já estamos no capítulo 7, Evangelho de Lucas, capítulo 7, de 36 a 50, atenção a quem está anotando, esse é o nosso texto, Lucas 7, de 36 a 50, e este texto fala sobre os dois devedores. Esse é o título da nossa mensagem também, porque é o título mais ou menos da parábola que Jesus conta nessa narrativa. Os dois devedores é o tema da nossa mensagem. Lucas 7, 36 a 50. Assim diz a palavra do Senhor. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém. Oremos mais uma vez, queridos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós nos achegamos à tua presença e reiteramos o pedido já feito pelo teu servo presbítero Davi, de que o Senhor aquiete o nosso coração, que possamos lembrar que nós estamos ouvindo a palavra da boca do nosso Rei, que não sou eu, Senhor, mas é o Senhor, o Espírito Santo falando na Escritura. Dá-me, ó Deus, graça para expor as Escrituras de maneira fiel e fervorosa e cheia do poder do Senhor, para que o teu povo possa compreender a natureza da tua graça e a natureza da gratidão que nós devemos demonstrar pela graça salvadora do Senhor em nossa vida. E que possamos aqui mais uma vez verificar o poder de Cristo para perdoar pecados, para declarar o perdão e a razão por que Ele tem esse poder. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem, na verdade, ilustra o princípio com o qual Jesus havia encerrado o seu sermão sobre o ministério de João e sobre a rejeição da mensagem do reino de Deus pelos fariseus, nos versículos anteriores.
Leiamos os últimos versículos do episódio anterior e nós entenderemos, para que nós entendamos por que Lucas coloca esta narrativa aqui. A partir do verso 28, Jesus estava falando sobre quem era João, sobre sua identidade, sobre o propósito do seu ministério. E ele diz assim: "E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei, que eram os religiosos, que se esperava que entendessem a mensagem, eles rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele." Ou seja, eles achavam que não tinham do que se arrepender. E Jesus então conclui: "A que, pois, compararei os homens da presente geração? A que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos, que sentados na praça gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos." Jesus está claramente mostrando que aqueles que deveriam aceitar a mensagem de João a rejeitaram. Quem eram eles? Os fariseus e os intérpretes da lei. Devemos lembrar que, enquanto para nós, por causa da cultura cristã que nós temos, a palavra fariseu é uma palavra pejorativa, não era assim naquela época. Quando alguém falava, um fariseu entrou no recinto, estava falando de alguém do mais alto respeito e da mais alta honra entre os membros da comunidade. Alguém que as pessoas temiam até se aproximar dele, porque ele era um referencial de zelo pela lei e pela moral e pelos bons costumes. Então, precisamos entender que fariseu, nesse contexto, era alguém considerado honrado. E, de fato, havia fariseus que eram sinceros e honrados. Temos o exemplo de Nicodemos, temos o exemplo de José de Arimateia, que entenderam a mensagem de Jesus e que creram e confessaram a Jesus e se tornaram discípulos de Jesus. Então, devemos lembrar, quando Paulo, em Filipenses 3, falando do seu currículo no judaísmo, disse: quanto à lei, fariseu, ele está dizendo: quanto à lei, eu era da seita, do grupo religioso mais irrepreensível, mais firme, mais fiel no cumprimento da lei. Então, precisamos entender isso. E Jesus está denunciando que aqueles que são considerados os mais fiéis, por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba espiritual, eles achavam que não precisavam se arrepender. Mas não só isso. Jesus havia contado uma pequena parábola aqui, dizendo que a geração dele era como meninos sentados na praça. Você sabe que meninos brincam de todo tipo de coisa. Eles reproduzem nas suas brincadeiras o dia a dia. E ocorre que crianças podem brincar, por exemplo, de festa. Então, eles brincavam de tocar flauta e se esperava que os que queriam participar da brincadeira dançassem. Mas, às vezes, eles brincavam de velório. Eles brincavam de alguma coisa relacionada à morte ou à perda. Eles, então, cantavam lamentações e esperavam que seus coleguinhas chorassem. E eles estão dizendo assim: vocês são como meninos que não estão satisfeitos com nenhum tipo de brincadeira. Se toca flauta, vocês não dançam. Se entoa lamentação, vocês não choram. E aí ele faz essa comparação porque exatamente João veio entoando lamentações. João foi aquele que veio pregando arrependimento. O seu discurso era duro e procurava confrontar os pecados do povo. João jejuava muitas vezes, e João tinha uma alimentação bem modesta, mel e gafanhotos, e vestia-se de peles de camelo. Ele confrontava a classe opulenta, a classe da qual ele participava, que era a classe sacerdotal.
Então ele foi aquele que veio entoando lamentação porque chamava o povo ao arrependimento. Mas Jesus veio tocando flauta, Jesus veio anunciando a nova aliança, Jesus veio anunciando o perdão aos arrependidos, Jesus veio anunciando o reino de Deus, que na sua pessoa estava presente no mundo, mas eles que também não haviam chorado com a pregação dura de João, também não se alegram com esse anúncio e com a presença do rei, que está ali entre eles. Eles não aceitam nada, eles criticavam João dizendo ele tem demônio, e criticam a Jesus dizendo, esse aí é um glutão, é um beberrão, é um amigo de publicanos e pecadores. Jesus diz, mas a sabedoria, a verdadeira sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Ele está dizendo, os verdadeiros filhos da sabedoria, ou os filhos do reino, ou os verdadeiros discípulos. Nós temos aqui de novo o tema do verdadeiro e do falso discípulo, que nós já abordamos em mensagens anteriores. O verdadeiro discípulo vai demonstrar quem ele é e quem é o seu Senhor para ele nas suas atitudes. A sabedoria vai ser demonstrada por aqueles que são filhos da sabedoria. E aqui o que nós temos é exatamente uma história que ilustra esse contraste entre uma verdadeira discípula e alguém que deveria ser um discípulo, porque era por excelência aquele que ensinava e estudava acerca das promessas messiânicas, mas rejeita o Senhor. Nós temos aqui exatamente esses dois personagens, um religioso, fariseu, e uma mulher pecadora. E é interessante o contraste que há entre eles. Há um duplo contraste. Primeiro, há um contraste na forma como eles tratam a Jesus. É de se esperar que um homem honrado, que um religioso de ilibada moral, trate a Jesus com honra. E é de se esperar que uma pecadora, que uma mulher como essa, como ela é descrita, e vamos falar um pouquinho sobre ela desonre a Jesus e o rejeite. Mas o que nós vemos é uma inversão. E de novo Lucas está mostrando aqui exatamente quem são aqueles que ele chamara no capítulo 4 de os pobres, quando Jesus prega o sermão da planície, e lá no capítulo 4, logo que ele, aliás, no capítulo 5, capítulo 5, a partir do capítulo 6, a partir do versículo 20, ele fala, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Já falamos que pobres aqui não é apenas uma condição social, nem principalmente uma condição social, pois entre esses que ele está chamando de pobres, e ele está se dirigindo aos discípulos, tem Levi, que era um publicano e era rico, né? Então, a ideia é aqueles que se fizeram pobres pelo reino de Deus, ou aqueles que se reconhecem como pobres e miseráveis diante de Deus. E Jesus, então, está mostrando que no reino de Deus os valores, muitas vezes, são invertidos. Então, neste sentido, você vai ver, então, como que um religioso, que se espera que honre a Jesus, porque conhecia as Escrituras e deveria identificá-lo como aquele de quem as Escrituras haviam falado, e uma mulher pecadora, que não era religiosa, que não tinha, na sua vida, não buscara o reino de Deus, e possivelmente conhecia as promessas, mas não ligava muito para elas. Mas o que nós vamos ver é exatamente o contrário daquilo que se espera. Então, eu quero começar, trazendo como primeira cena, eu quero resumir a primeira cena na seguinte frase: um religioso respeitado desonra a Jesus. Veja, um religioso respeitado desonra a Jesus. É o que temos no capítulo 36. Isso não está tão claro no início da narrativa. Isso só é tornado explícito nas palavras de Jesus. Mas eu preciso me adiantar porque para um leitor, embora o evangelho tivesse sido escrito para gentios, para alguém que presenciou aquelas cenas, a pessoa que presenciou o banquete oferecido a Jesus e aquilo que Simão deixou de fazer com ele, sabe a ofensa que Jesus recebeu. E nós vamos entender isso.
Então, a primeira cena, verso 36, como é que esse religioso respeitado desonra a Jesus? Observe verso 36, diz que convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus então é convidado, esse é o primeiro ponto dessa cena, para um banquete por um fariseu. Depois saberemos que ele é chamado Simão. É razoável inferir, como faz certo comentarista, que antes de ter ido ao lugar, antes de ter tido lugar o episódio, Jesus havia pregado um sermão em algum lugar que certamente havia impressionado a todos eles. O hospedeiro, os hóspedes, porque Jesus não foi convidado só ele, havia outros lá, que vão ser mencionados ao final da narrativa, e os hóspedes não convidados, ou aqueles presentes não convidados, entre eles uma mulher. Já eu explico. Era comum grupos de pessoas interessadas formarem sociedades religiosas e realizarem refeições comuns no primeiro século da Palestina para discutir temas teológicos de interesse mútuo. Trata-se, portanto, do que eu poderia chamar de um banquete teológico. Ele ouve o discurso de Jesus, esse discurso o impressiona, mas há alguma coisa que ele rejeita em Jesus, e ele então chama Jesus para esse banquete. Jesus é, portanto, um sábio visitante, convidado para participar do banquete, e a esse banquete normalmente se seguiam acalorados debates sobre a lei, que às vezes avançavam pela noite. Então era uma espécie de... Já viram... Tem um canal que faz café teológico, né? Então isso era um jantar teológico. Às vezes, esse sábio visitante era convidado para uma conferência, para palestrar, para falar, discursar sobre algum tema religioso ou doutrinário. Certo comentarista descreve assim um ambiente cultural do tipo de banquete que Jesus estava a participar, para nós entendermos o contexto. Ele diz o seguinte: receber hóspedes é um negócio público. O portão do jardim e a porta estão abertos. Uma mesa longa e baixa, ou mais frequentemente apenas os grandes pratos de madeira, são colocados ao longo da sala, e divãs baixos de ambos os lados, nos quais os hóspedes colocados segundo a ordem da sua posição, reclinam-se, apoiando-se no cotovelo esquerdo, com os pés afastados da mesa. Então, a mesa nessa época não era a mesa que nós conhecemos, que a gente senta em cadeira. Quando tinha mesa, quando não era um tapete, e provavelmente esse homem tinha condições, convida Jesus para um banquete, essa expressão reclinado à mesa traz a ideia de que havia uma mesa baixa, como era costume, bem baixinha mesmo, que a pessoa alcançava deitada, e eram colocados divãs como raios dessa mesa, né, em forma radial, e as pessoas se deitavam à mesa do lado esquerdo, porque elas comiam com o lado direito e com a mão. Então elas apoiavam o cotovelo, deitavam no divã, os pés ficavam para fora. Geralmente, quanto mais longe os pés ficassem da mesa, melhor, porque os pés eram considerados imundos. Então Jesus está reclinado, ali a mesa era assim que estava disposta a mesa. Ao chegar, continua esse comentarista, todos tiram as sandálias ou chinelos e os deixam à porta. Não havia meia na época. Os servos ficam de pé, os servos mais humildes daquela casa, os escravos, eles ficavam em pé por detrás dos divãs e colocando uma bacia rasa e larga no chão, cingidos com uma toalha, eles derramam água sobre os pés dos hóspedes. Você sabe que Jesus fará isto mais à frente no Evangelho de João, não é? Esse é o serviço do servo, vamos dizer, mais baixo, o mais humilde, né? O de menor patente ali, porque havia uma certa hierarquia entre os escravos. Então eles colocavam água sobre os pés dos hóspedes, porque tinham vindo de uma estrada empoeirada, e essa era uma forma de demonstrar educação, boa recepção, alegria. E veja, omitir esta cortesia era dar a entender que o visitante era de posição social muito inferior. Por detrás dos servos, você tem os servos, então, postados, né, atrás dos pés dos convidados, e por detrás dos servos, era interessante que esses banquetes eram públicos.
E a sala do banquete, ela normalmente era aberta. Havia uma sacada em redor da casa, e por trás dos servos, os desocupados da aldeia, muitas vezes se aglomeravam. Eles não eram considerados intrusos por assim agirem. Aliás, alguns gostavam de mostrar a suntuosidade do seu banquete e de exibir, nesse caso de um banquete teológico, o seu conhecimento bíblico, doutrinário, né? O seu conhecimento teológico. Então, muitas pessoas ficavam ali, que não participavam ativamente do banquete, mas gostavam de apreciar. Então, observe, esse é o ponto. Havia algumas atitudes do anfitrião, daquele que recebia o hóspede, que eram esperadas, certo? Então, primeira coisa, era providenciada água para lavar os seus pés. Essa é a primeira coisa, e talvez até a mais importante. Ele tinha que ter água para que os seus pés fossem lavados. Segundo, ele era normalmente ungido pelo anfitrião. Ele besuntava o rosto dele com um óleo. E terceiro, ele recebia um beijo de saudação. Aliás, Paulo, no final de duas de suas epístolas, ele ordena à igreja: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Ósculo é um sinônimo de beijo, né? A palavra mais antiga para beijo. Então, essa era uma etiqueta. E exatamente não acontece nada disso. Jesus não recebe a honra devida a um convidado. Seus pés não são lavados, seu rosto não é ungido com óleo, e ele não recebe o beijo de saudação. Essa era a etiqueta comum na Palestina em toda a recepção daquela natureza. E notemos que Simão, no verso 40, o chamará de mestre, rabi, no aramaico. E o mestre tinha uma honra ainda maior, porque quando chegava o mestre, normalmente os membros masculinos daquela família que recebia o hóspede, eles se postavam em fila, e eles, um por um, beijavam a mão daquele mestre, porque normalmente o inferior beija o superior na mão. E os iguais se beijam no rosto. Provavelmente o fariseu, sendo o mestre, beijaria Jesus no rosto. Mas seus filhos ou algum parente que estivesse ali deveria beijar Jesus na mão. Essa era a etiqueta comum, meus queridos. Mas, escandalosamente, ele que chama Jesus mais tarde de rabi, não o honra como um mestre. E os rituais de recepção, eles são aqui proposital e grosseiramente omitidos. Não é uma mera negligência. Ele está demonstrando preconceito, ele está demonstrando com isso que ele não trata Jesus, que ele não considera Jesus, de fato, o mestre. Muito menos ele sabe quem Jesus é. Então, veja, o que nós temos aqui, queridos, é um insulto público e evidente. O fariseu está provocando Jesus. Veja, você é convidado por alguém. Pense aqui. Normalmente a pessoa vai lá, vai cumprimentar um beijo, né? A gente não costuma homem beijar homem, mulher beija mulher, mas homem, na nossa cultura, não costuma beijar homem. Mas naquela cultura, sim. Os homens se beijavam no rosto. Isso era muito comum. Mas você recebe aí um marido e a esposa, e você vai lá, você cumprimenta, e quem normalmente na cultura se beija, vai se beijar. Sejam bem-vindos, olha, eu tenho um lugar para a mesa, olha, você quer água, suco, refrigerante, alguma coisa para beber? Normalmente você diz isso, sente aqui, não é? É assim que você trata. Mas a pessoa chega e você não saúda a pessoa. Não diz boa noite, não diz seja bem-vindo, olha para ela meio de lado. Como é que você vai se sentir? Você é tratado assim. E a pessoa age como se não lhe conhecesse. É isso que acontece, irmãos. A atitude do fariseu é um insulto público. Ele está grosseiramente omitindo etiquetas comuns e que era esperada. E sabe, irmãos, isso revela a motivação pela qual ele convida Jesus. Possivelmente a mesma pela qual os fariseus, lá no capítulo, ainda no capítulo 5, se fizeram presentes, no versículo 18 ou 16,
que havia fariseus e mestres da lei ali querendo ouvir Jesus, mas eles queriam ouvir para achar algum defeito nele, achar algo de que criticá-lo. E eles já haviam determinado naquela série de debates, você lembra no capítulo 6, no final de uma série de debates entre Jesus e os fariseus, no verso 11, mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Então, a motivação não explícita aqui, mas que fica subentendida por qualquer leitor médio do primeiro século Jesus está sendo ofendido e o fariseu espera que ele reaja de alguma maneira. E era de se esperar, meus irmãos, que Jesus reagisse, denunciando a ofensa no mínimo e retirando-se em seguida. Todavia, humildemente, Jesus engole a afronta e procura um lugar à mesa. Por isso o verso 36 diz, Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, ele procurou um lugar qualquer e se reclinou ali, ele ignorou a afronta, a grosseria, a humilhação. Você lembra, mensagem da semana passada, reverendo Heber Júnior, oprimido e humilhado, ele não abriu a boca. Ele não revidou o traje com outro traje. Ele foi maltratado, mas não fez ameaças. A Bíblia diz que ele era assim. Ele engole a afronta, ele aceita a humilhação e calado, ele vai para o seu lugar à mesa. Normalmente, os lugares também, eles de alguma maneira revelavam o grau da honra que o convidado tinha. Quanto mais perto do anfitrião, mais honra ele tinha. Certamente, Jesus estava no lugar mais distante. Então, resumindo, um religioso respeitado desonra a Jesus. Ele não considera Jesus digno de ser honrado. Mais do que isso, ele ofende a Jesus. Mas aí você tem uma segunda cena. E essa cena é uma inversão. Você tem agora na segunda cena uma mulher pecadora que honra a Jesus. Essa é a segunda cena. Uma mulher pecadora honra a Jesus. Versos 37 e 38, observe. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Irmãos, de novo, essa pecadora está fazendo muito mais coisas do que nós imaginamos. Vamos começar pensando no caráter dessa mulher. Ela era uma pecadora, veja, uma mulher da cidade pecadora. O que Lucas quer dizer com essa expressão? Que ela era uma pecadora e ela era conhecida na cidade pelo seu pecado. Essa é a ideia. Uma tradução possível, baseada em versões bem próximas, traduções bem próximas, orientais, lá do tempo desse acontecimento, ela traz a ideia de que ela era pecadora, exercendo a sua atividade na cidade. Ao que tudo indica, possivelmente o seu pecado está ligado à sua profissão. Provavelmente ela é uma prostituta. Mas veja, é preciso que lembremos que não é que Jesus acolhia os pecadores e as prostitutas. Jesus acolhia, ele pregava o evangelho do reino. Você sabe que o resumo da mensagem de Jesus está lá em Marcos 1, era arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas uma vez arrependidos, os piores pecadores normalmente se arrependiam. Eram os que mais se arrependiam. E arrependidos, eles tinham estendido a mão do perdão do Senhor. Então, esta era uma prostituta, certamente arrependida, como nós veremos, por toda a sua atitude e por aquilo que Jesus fala. Mas o ponto é que ela era conhecida pela sua profissão, por aquilo que ela havia exercido por muito tempo na sua vida. E diz que ela, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, ela levou um vaso de alabastro com unguento. Certamente, essa expressão significa que ela já conhecia Jesus,
porque essa expressão, ela indica que ela perguntou sobre o paradeiro de Jesus. A expressão gramatical no original dá a ideia de que ela perguntou e alguém disse, olha, ele está na casa do fariseu. Então nós podemos imaginar, meus irmãos, que assim como Simão, ela havia ouvido nosso Senhor proclamando a mensagem do reino, a mensagem de arrependimento, o amor de Deus oferecido graciosamente aos pecadores arrependidos, e ela queria manifestar a sua gratidão. Mas é possível, na verdade, muito claro fica aqui, pelas atitudes dela, que ela ainda não se sentia perdoada. O ato de levar esse vaso de alabastro demonstra que era o propósito dela desde o início, ungir os pés do Senhor. E o vaso de alabastro, as mulheres usavam muitas vezes pendurados ao pescoço, pequenos vasos com perfume, pequenos frascos com perfume, que elas usavam em ocasiões especiais, e era possível que essa mulher usasse, inclusive, em ocasiões especiais, no exercício da sua profissão, mas ela não precisa mais dele. Ela já tinha tido um encontro com o Senhor, que é subentendido em toda a sua narrativa, e ela queria manifestar a sua gratidão. Ela, na verdade, muito provavelmente, ela já estava ali desde que Jesus chegou, e ela vê toda a cena, inclusive a forma como Jesus é tratado. Porque, como eu falei, quaisquer pessoas poderiam ir assistir ao banquete. Então, o que Lucas está dizendo Jesus estava reclinado à mesa, mas ele como que retroage na narrativa. Olha, havia uma mulher entre os que assistiam, que havia perguntado por Jesus e que levou um vaso de alabastro. E ela chega lá, é óbvio que ela não vai chegar de uma vez, né? Ela precisa saber onde Jesus está, ela precisa se postar num determinado local que ela possa ter acesso a ele, e muito provavelmente ela assiste desde a entrada de Jesus até o reclinar-se à mesa, e ela vê a forma ofensiva, preconceituosa com que Simão, com que o fariseu o trata. E aí o que acontece, queridos, é que vendo isso, a pecadora faz tudo o que o religioso deveria ter feito e não o faz. E ela o faz de uma maneira ainda mais surpreendente. Ela está tentando reparar a grosseria que ele sofreu, o maltrato que ele sofreu. Veja, primeiro ela traz um perfume caro, ela estava sim querendo ungí-lo, isto ela queria independente do que ela assistiu lá, mas ver aquela cena parece intensificar o seu desejo, então ela se apressa e ela se posiciona no lugar do escravo que lava os pés do convidado. Observe que, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas. A ideia é que ela está ungindo, na verdade ela veio para ungir os pés de Jesus, mas ao se posicionar atrás dos pés de Jesus, ela está revelando que ela sabe quem ela está cônscia dos seus pecados, ela sabe que não há nenhuma dignidade naquilo que ela faz, ela sabe que ali está um homem santo, que não pode conviver com o pecado, então ela não se julga digna de estar à sua frente. Veja, ela unge os pés de Jesus. Não eram os pés que eram ungidos, era o rosto, os pés eram considerados imundos. Mas ela não é digna, ela não se sente digna de ungir o rosto. Ela não lhe é igual, ela sabe que lhe é inferior, ela sabe que ela é pecadora e ele é santo. E ela quer pelo menos ungir os seus pés. E ela faz isso com o vaso, quebrando possivelmente o vaso de alabastro, porque normalmente ele era tampado de um modo que precisava ser quebrado apenas em ocasiões especiais, e era um artigo muito caro, e esse presente expressa a sua devoção, é como um sacramento de ações de graças, e fervorosamente ela beija os pés de Jesus. Também não é capaz, ela não é digna de beijar o rosto, muito menos a mão, talvez os pés de Jesus. Os pés eram considerados imundos, como eu já falei, mas ela sabe que ali está alguém cujos pés são santos.
e ela chora copiosamente. E ela chora, ela não está regando com suas lágrimas propositadamente. Eu vou chorar aqui para regar. Não é propósito dela, ela está comovida. As suas lágrimas são tão copiosas que molham, encharcam os pés de Jesus. Veja, a ponto de molhar os pés de Jesus. E dessa forma, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Então, o choro dessa mulher é a expressão de um misto de sentimentos, arrependimento, porque Jesus vai dizer, perdoados estão os teus pecados, emoção de ter encontrado aquele profeta especial, que era o seu Salvador, de que ela ouviu uma palavra do reino, e certamente uma palavra de acolhimento ante o seu arrependimento, e também comoção por vê-lo ignorado em público. E ela começa a chorar, comovida, como ele pôde ser tratado assim? E ele não respondeu, ele não retrucou. Que homem é esse? E ela começa a chorar, comovida. E ao chorar, seus olhos pousam nos pés de Jesus. E ela percebe que os seus pés estão encharcados. Mas ela não tem toalha. O que ela vai fazer? Ela solta os seus cabelos. E num ato instintivo, quase mecânico, de reação, para livrar Jesus do desconforto dos pés molhados por suas lágrimas, ela solta os cabelos em público, algo que era vergonhoso para uma mulher, e enxuga os pés dele com seus cabelos. Ela está dizendo, eu não sou digna, mas ele é digno de que eu o honre. E aí você tem a terceira cena. Simão vê tudo isso, ele está observando Jesus. E aí, o religioso que havia desonrado Jesus, julga precipitadamente. Essa é a terceira cena. O religioso julga precipitadamente. E, consequentemente, ele julga erradamente. Jesus já havia falado, irmãos, as narrativas, elas são ilustrações daquilo que Jesus vai ensinando ao longo dos evangelhos. E aqui, quando Jesus fala no capítulo 6, quando ele está pregando o sermão da planície, no verso 37 ele havia dito, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E Jesus não está dizendo que não devemos julgar em nenhuma circunstância, nós já pregamos sobre esse texto. Há situações em que nós precisamos sim julgar, mas Jesus está dizendo, não julgue precipitadamente, não julgue condenatoriamente, não julgue sem misericórdia. Ele mesmo explica isso, em parte, no versículo 41 desse capítulo 6. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próximo? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu a trave que está, tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Quando nós julgamos e condenamos pessoas por pecados que nós também cometemos, é isto que ele está dizendo. O juízo temerário, o juízo precipitado, o julgamento condenatório, que não olha todos os ângulos da questão, é sempre errôneo. E é isso que Simão faz. Olha o julgamento de Simão. Há aqui um solilóquio. Solilóquio é diferente do diálogo. Solilóquio é quando a pessoa fala consigo mesma. Simão não falou nada, mas arrasou em seu coração. Observe verso 39 e 40. Ele julga precipitadamente a Jesus e julga precipitadamente a mulher. Ele toma o passado da mulher por um presente. Ele diz assim, se esse aí fosse profeta, ele bem saberia quem e qual é a mulher que o tocou, porque ela é pecadora. Ele não é profeta, não. Simão já tinha esse julgamento pronto no seu coração. A forma como ele trata Jesus demonstra que ele não considerava de fato. É claro que os argumentos, o poder, a autoridade com que Jesus falava, o impressionava,
e eles estavam agora tramando de alguma maneira para pegar Jesus em algum erro. E agora ele diz, tá vendo? Se esse fosse profeta, veja o que ele arrasou. Ele saberia quem e qual é a mulher. Ele está dizendo quem é. Todo mundo conhece essa mulher. E a expressão, o pronome qual, está dizendo, todo mundo sabe de que tipo ela é. É isso que ele está dizendo. Ele sabe quem é a pessoa, porque ela é conhecida, e sabe de que tipo de mulher é. E essa mulher o tocou. E essa expressão traz um certo sentimento de malícia. Alguns detalhes importantes aqui para nós entendermos. Apesar de se permitir comer com convidados de fora do seu grupo religioso, o fariseu ele seguia regras rígidas, regras cerimoniais de pureza. Você já viu em capítulo anterior os fariseus criticando os discípulos de Jesus, porque ele comia com pecadores, e também no capítulo 6, eles debulhando as coisas com a mão, e em outras passagens eles criticaram os discípulos por comer com a mão, por lavar. Mas eles não faziam isso por higiene, mas por um ato de pureza ritual. Pode ser que tivessem tocado em alguma coisa imunda. Então, eles tinham rígidas regras cerimoniais de pureza e restrições alimentares como emblema da separação entre eles e o povo no meio do qual eles estavam e como uma demonstração de santidade. Era inadmissível ser tocada por uma mulher, muito menos ser tocado por uma pecadora. Observe, mais uma vez, que Simão arrasou não apenas quem era a mulher, que demonstra que ela era conhecida na cidade pelos seus serviços, mas ele também pensa em que tipo de mulher ela é. Como ele pode se permitir tocar por uma mulher daquele tipo? Esse é o julgamento de Simão. E Jesus, então, agora intervém. Mas Jesus não intervém para retrucar, para revidar as ofensas de Simão. Jesus intervém para ensinar Simão, para ensinar a mulher, para ensinar todos os presentes, porque Jesus aproveitava todos os momentos para ensinar os valores do reino. Ele deixava as ofensas pessoais de lado, ele não levava nada para o pessoal, ele queria ensinar os valores do reino. E aí então ele propõe uma parábola como um excelente rabi. Simão, uma coisa tenho a dizer-te, e Simão hipocritamente dizia, mestre. Não tem aquela pessoa que trata mal e depois fala, né, de maneira mansa. Isso acontece muito, né, na nossa cultura também. Né? Excelência, Vossa Excelência, vá para aquele lugar. Né? O pessoal faz muito isso. Dize, mestre. Dize, mestre. Jesus diz, olha, eu vou te contar uma história, e conta uma pequena parábola. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 50 denários, outro devia 500. Ou seja, um devia 10 vezes mais do que o outro. Mas tem algo em comum entre os dois. Nenhum dos dois tinha com que pagar. E o credor perdoou a dívida a ambos. Eles não tinham com que pagar, observe. Então faz uma pergunta teológica. Qual deles, portanto, o amará mais? Qual demonstrará mais gratidão por esse credor? Ambos são devedores. Ambos não podem pagar. Mas qual deles vai ser mais grato e vai amar mais? E Simão, com uma pose de estudioso, suponho que aquele a quem mais perdoou. Jesus diz, agora você julgou certo. Veja, há uma inversão irônica aqui. Porque primeiro, Simão julga errado. Mas Jesus é um mestre tão excelente que faz Simão julgar certo. Só que ele não sabe que ele está falando de si mesmo e da pecadora. Mas agora ele julga certo. Aquele que mais foi perdoado, que teve mais pecados perdoados, amará mais. E Jesus diz, agora você julgou bem. Agora é a hora de Jesus trazer para o centro, primeiro aquela mulher. Veja, além de mulher,
Sabemos que a cultura judaica era uma cultura, sim, machista. E Lucas é alguém que coloca muito as mulheres em evidência. Diz, tu vês esta mulher... Veja, normalmente, o que você sentiria? É uma mulher lá, não é muito recomendada. Não, ela se converteu, mas nem todo mundo sabe, né? Então, eu aqui, sendo tocado por essa mulher, o que vão dizer? Jesus podia se preocupar, né, com isso. Mas Jesus conhecia o coração daquela mulher. Jesus faz o contrário, ele vai além. Ele toma a ofensiva e diz, tu vês esta mulher? Entenda, está cheio de fariseu lá, está cheio de gente. Ele chama a atenção para aquela prostituta arrependida. Tu vês esta mulher? E aí ele começa a mostrar tudo aquilo que Simão não fez e que aquela mulher fez. Eu entrei na tua casa, ele diz, eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Agora ele começa a denunciar mansamente. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas. Não foi com água, foi com as suas lágrimas. E os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, tu não me beijaste, Simão, tu não fizeste o mínimo que se faz para um convidado que se considera de honra. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Ela não beijou simplesmente, ela estava chorando e beijando os meus pés. Os meus pés, Simão. Ela está se humilhando. Tu não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo, não com óleo comum, mas com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso, Simão, eu posso te declarar, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Antes de prosseguir nessa mensagem de Jesus, eu quero enfatizar isto. Veja, essa é a quarta cena. Jesus conta a parábola dos dois devedores, eu esqueci de falar. Essa é a quarta cena. Jesus conta uma parábola sobre dois devedores. E, ironicamente, aquele que Simão concluíra não ser um profeta, consegue discernir o que está no coração de Simão. Simão não falou nada, mas aquele que ele diz, esse homem não é profeta, porque ele não sabe que tipo de mulher. Jesus mostra que sabe que tipo de homem é Simão. E Jesus denuncia que tipo de homem é Simão pelos seus atos. E Jesus sabe que tipo de mulher está ali. Uma pecadora, sim. Que pecou muito, sim. Mas que estava arrependida. E que estava demonstrando crer em Jesus e sabendo quem Ele era. Que não estava tratando apenas como hóspede de honra, mas como seu Salvador e o seu Senhor. Ele diz, por isso te digo. Então o que você vai ter é, veja, o religioso desonra Jesus, uma mulher pecadora honra Jesus, o religioso julga precipitadamente, Jesus conta uma parábola e leva o religioso a julgar corretamente, e agora a pecadora é honrada por Jesus, e a desonra de Simão é exposta diante de todos. A pecadora é honrada por Jesus, essa seria a quinta cena. A pecadora é honrada por Jesus, e a desonra de Simão é exposta. E Jesus então diz, por isso vos te digo, que perdoados são os seus muitos pecados. Observe, ele está reconhecendo que essa mulher é pecadora e que ela é uma grande pecadora. Ele não está dizendo nada além disso, ele não está vitimizando. Ele só está dizendo uma coisa, os pecados, os muitos pecados dela foram perdoados, e eu sei disso, e isso está demonstrado aqui pelo muito que ela me ama. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Na verdade, Simão não está entre nenhum dos dois devedores, porque ele nem sequer se considera um devedor, e ele não ama nem um pouco a Jesus. O argumento aqui é do maior ao menor.
Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Mas é como se Jesus dissesse: você nem demonstra, você não foi perdoado, porque você não se arrependeu, e você não demonstra amor. Irmãos, é então que Jesus declara perdão e salvação a essa mulher. Observe no verso 8, ele vira para a mulher. Veja, está cheio de homens moralmente ilibados. Mas ele vira para aquela prostituta arrependida e diz: perdoados são os teus pecados. E alivia o peso de culpa que havia sobre ela. E meus irmãos, nós sabemos pela Escritura, e temos que ler todo o texto à luz do seu contexto imediato e do seu contexto mais amplo. E nós sabemos pela Escritura que a declaração de perdão se dá sempre em resposta a um coração arrependido. Jesus nunca, a Bíblia nunca mostra Deus declarando perdão a um coração não arrependido. A Bíblia diz que Ele concede arrependimento, mas a declaração de perdão só vem depois desse arrependimento. Conhecemos a Escritura que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabemos também o que está escrito em Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E o Senhor Jesus, meus irmãos, que conhece o coração humano, conforme já havia demonstrado em passagens anteriores e também aqui ao revelar o coração de Simão, ele vê certamente naquela pecadora um genuíno arrependimento. O choro dela era uma das expressões desse arrependimento. O estar aos seus pés, o beijar os seus pés, o se humilhar, o colocar-se na posição de um escravo, tudo isso demonstra que era uma pecadora sim, porém agora arrependida, disposta a abandonar o seu pecado. Por isso Jesus pode dizer: perdoados estão os teus pecados. E Jesus, então, aqui está atestando um dos elementos da genuína conversão, que é o arrependimento. É o reconhecimento de pecados. Precisamos entender isso. Muitos grupos religiosos acham que Jesus valorizava o pobre apenas porque era pobre, as prostitutas porque eram prostitutas e marginalizadas. Não se trata disso. Jesus veio para salvar os perdidos. E entre eles, aqueles que mais reconheceram isso eram os que eram mais marginalizados mesmo. A Bíblia diz que não são muitos os de nobre nascimento, mas havia também entre os ricos quem se converteu, havia entre os religiosos muitos que se converteram. Mesmo na era da igreja, lá em Atos, vai se dizer que muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, e eu acredito como um efeito dessa pregação de Jesus ainda aqui. Mas o ponto é, meus irmãos, que esta mulher, ela está demonstrando arrependimento. Mas de maneira explícita, Jesus cita o outro elemento da conversão. Quais são os dois elementos da conversão? Arrependimento e fé. Veja, verso 50, Jesus não disse: o teu amor te salvou. O que Jesus declara no final, demonstra que ele não está dizendo que o amor dela é que a levou a ser perdoado. Não, ele está dizendo: Simão, eu posso te dizer que ela foi perdoada porque ela o demonstra pelo amor com que ela me trata. É isso que ele quer dizer, porque ele diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Arrependimento e fé é tudo o que precisamos para ter a mão do Senhor estendida para nós. Portanto, a mulher não foi perdoada por causa do seu amor, pelo contrário, ela amou porque foi perdoada. Observe a ordem da parábola contada pelo Senhor. Primeiro, não tendo que pagar, ambos os devedores são perdoados gratuitamente. Depois, em resposta a esse perdão gratuito, eles manifestam amor pelo seu credor misericordioso. A pergunta de Jesus deixa clara a ordem. Jesus, então, na verdade, está dizendo: Simão, eu posso te dizer que essa mulher teve seus pecados perdoados, porque ela o demonstra pelo muito que me ama. E veja, ele está falando aqui do amor a Ele, do amor a Cristo. Observe que, conforme a declaração de Jesus, ela é justificada e salva pela sua fé. Essa fé a levou a responder em amor. Porque o amor, meus irmãos, é a resposta da fé salvadora.
A Escritura diz em Gálatas 5:6, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Gálatas 5:6, a fé que atua pelo amor. Simão é confrontado com a sua hipocrisia, com a sua soberba, com a sua incredulidade. E aquela mulher sai dali tendo a declaração de perdão e de salvação. Jesus claramente diz, ela creu em mim, ela entendeu quem eu sou, e não importa o número, a intensidade e a gravidade dos seus pecados, ela tem seus pecados perdoados. Mas, meus irmãos, qual é a maior lição de todas? Não é acerca da mulher em primeiro lugar, é acerca de Jesus. Primeiro, ao contrário do que Simão, primeiro, ele nessa narrativa se demonstra como aquele, cumprindo a Escritura, que foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, ele só abre a boca para ensinar. Ele não abriu a boca, ele já está aqui caminhando como cordeiro mudo para o matadouro. Ele vai ser morto, ele vai ser ofendido, mas ele não vai revidar o ultraje que ele recebe com ultraje, nem vai ameaçar. Ele vai morrer pelos pecadores. Em segundo lugar, Jesus se apresenta aqui, ao contrário do que Simão diz, como profeta, conhecedor do coração. Ele conhece o meu coração e o seu coração. Nós não podemos esconder dele quem nós somos. Nós podemos até disfarçar, nós podemos chamá-lo de Rabi, de Senhor, mas ele sabe de fato se nós temos um coração que o ama. Jesus é o profeta por excelência. Ele é Deus encarnado e Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração, Ele sabe exatamente o que você está pensando, o que está se passando no seu coração. E Ele é aquele que julga retamente. E só Ele, em terceiro lugar, é aquele que pode declarar o perdão. Jesus é aquele que perdoa pecados. E essa é a grande pergunta teológica. Os fariseus já se esqueceram da mulher. Os convidados se esqueceram da mulher, sabe por quê? Porque quem brilha na narrativa não é a mulher. E ela não vem para brilhar, ela vem para se prostrar, ela vem para colocá-lo em evidência, ela vem para honrá-lo. E é isso que acontece, ele é honrado. Porque olha o que os que estavam com ele à mesa começaram a dizer no verso 49. Quem é este que até perdoa pecados? Espera aí. Primeiro eles dizem, olha, se ele fosse profeta, espera aí. É como se eles dissessem, e eu não sei nem se eles estavam plenamente conscientes do que eles estão falando. Mas eles estão dizendo, mesmo sem o perceber, ele é mais do que profeta. Ele é mais do que aquele que revela pecado. Ele está dizendo que ele pode, que ele tem autoridade para perdoar pecados. Jesus já havia demonstrado sua autoridade para perdoar pecados na cura do paralítico. Você lembra? Quando Jesus cura o paralítico lá, no capítulo 5, verso 17 em diante, aqueles 4 amigos do paralítico, por cima do telhado, abre um rombo no telhado, porque não tem por onde entrar, a casa está cheia, muita gente, os fariseus estão lá, e Jesus, quando vê aquela maca descendo, em vez de dizer, tu estás curado, Jesus trata da maior necessidade daquele homem, ele olha para aquele homem e diz, homem, no verso 20 de Lucas 5, estão perdoados os teus pecados. E os escribas perguntam, quem é este que diz blasfêmias? Só tem um que pode perdoar pecado, que é Deus. Mas Jesus já mostra aqui. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta e anda? Bom, levanta e anda é mais difícil. Porque se ele não andar, eu não tenho autoridade. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Ele vira para o homem e diz, levanta, toma, eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente ele se levantou. Jesus já havia mostrado que tinha autoridade para perdoar pecados. Mas eles estão aqui novamente constatando, ele não é apenas um profeta, ele não é apenas o rabi, ele é aquele que veio para ser oprimido e humilhado, que veio para o matadouro, e precisamente pela sua morte é que ele vai pagar os pecados
daqueles que nele creem. Queridos, eu quero trazer algumas breves aplicações aqui, 3 aplicações, apenas para nós. Primeira delas, diante de Deus, somos todos devedores e ninguém tem com que pagar a dívida. Diante de Deus, nós somos todos devedores e ninguém tem com que pagar a dívida. Entenda isso. É claro que a Escritura demonstra que há alguns pecados e transgressões que são mais odiosos em si mesmos e aos olhos de Deus do que outros. Nosso catecismo, nas perguntas 150 a 152, trata sobre isso. Você pode conferir lá os critérios. Jesus mesmo falando para Cafarnaum, Betsaida, Betsaida e Corazim e Cafarnaum, ele disse, olha, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Porque eles não viram os milagres, eles teriam se arrependido se tivessem visto. Mas vocês viram? Eu estou aqui, vocês não se arrependeram. Então há pecados mais graves que outros. Mas, queridos, nenhum pecado nós temos condição de pagar. Nós não temos condição de atingir a justiça de Deus. Entenda isso, você que está presente aqui. Você pode ser uma pessoa até de bem, uma pessoa que não, vamos dizer assim, não faz mal a ninguém, mas você é um pecador, você é uma pecadora, e você carece da graça de Deus, você não tem com que pagar. Você precisa entender isso. Esse é o princípio que nós temos que lembrar. E nós que estamos em Cristo, que temos certeza de vida eterna, temos que lembrar que a diferença entre nós e uma prostituta e um assassino é uma só: Cristo Jesus e sua graça. É só por causa da sua graça. É Ele que concede arrependimento, é Ele que concede fé e é Ele que concede o perdão ao que crê. Eu não tenho nenhuma diferença. Cuidado, querido, para não achar que você é salvo porque você é reformado. Ninguém é salvo porque é reformado. Ninguém é salvo porque crê nos 5 pontos do calvinismo. Você é salvo porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E todo aquele que nele crê, recebe perdão. Diante de Deus somos todos devedores. Ninguém tem com que pagar a dívida. Pense nisso quando você confrontar o pecado de alguém. Em segundo lugar, o nosso divino credor perdoa a dívida gratuitamente, mas para ele custou um alto preço. Nosso divino credor perdoa a dívida gratuitamente, mas para ele custou um alto preço. Quando um credor perdoa uma dívida sem contrapartida, ele sofre o dano. Ele fica mais pobre. Se você tem você tirou um dinheiro de uma aplicação para você emprestar para alguém, e aquela pessoa não lhe devolve, no mínimo com correções, você vai perder. E se você chegar simplesmente e dizer, olha, está perdoada a tua dívida, você vai ficar com dinheiro a menos. Mas aqui a dívida não era simplesmente dinheiro. O que nós tínhamos como dívida só podia ser pago com a morte eterna, banimento eterno da presença de Deus. E para que Deus pudesse nos perdoar, era preciso que Ele sofresse o dano dessa morte. E para sofrer o dano dessa morte, Ele precisava se fazer homem, para que pudesse sofrer como homem. Jesus só pode declarar o perdão a essa mulher, porque Ele vai morrer por ela. Ele vai enfrentar a cruz, Ele vai receber a sentença da ira de Deus sobre Ele. Ele vai beber o cálice da ira de Deus no lugar dela. Por isso Ele pode dizer, perdoados são os teus pecados. Ali estava alguém que era ofendido por aquela mulher. Entendamos isso, aquela mulher ofendia a Jesus com a sua prostituição. Os pecados daquela mulher mataram a Jesus, mas Ele está olhando para ela, o ofendido está olhando para o ofensor e dizendo, estão perdoados os teus pecados, e a mesma coisa Ele fala para nós, nossos pecados mataram o nosso Senhor. Mas essa mesma morte nos traz o perdão. Para nós é gratuito, mas entendamos, para Deus custou a vida do seu Filho. E isto nos leva à terceira e última aplicação.
Se nós entendermos isto, queridos, o amor que nós demonstramos a Cristo vai demonstrar a consciência que temos dessa graça. O amor que nós devotamos a Cristo, ele é uma evidência da consciência que temos de quem nós somos, de quem Jesus é e do que Ele fez por nós. Então, o grau de dedicação que você tem a Cristo, ele revela o grau de consciência que você tem do que Ele fez por você. Pouca devoção significa pouca consciência. Nenhuma devoção significa nenhuma consciência e possivelmente a ausência dessa graça. Muita devoção é muita consciência. Quanto mais consciente você for de quem é Cristo, de quem é você e do que Ele fez, mais você vai amá-lo. E a pergunta que eu faço é, o quanto nós amamos a Jesus? E como nós demonstramos essa devoção? Essa mulher demonstrou humilhando-se, demonstrou trazendo, oferecendo a Jesus algo que era precioso e que ela não precisaria mais, porque certamente aquela mulher não continuaria naquela profissão. O que você tem oferecido a Jesus, crente? Quanto você tem oferecido a Jesus do seu tempo? Quanto você tem oferecido a Jesus do seu dinheiro? O quanto você tem oferecido a Jesus da sua atenção, dos esforços da sua mente? O quanto você tem oferecido a Jesus com os seus lábios? Quanto mais nós formos conscientes, queridos, da natureza do sacrifício pelo qual nós fomos perdoados, tivemos nossos pecados perdoados, mais devoção nós teremos a Cristo. Então, quando um crente é relaxado, é porque ele não dá valor para o sacrifício que Jesus fez por ele. Quando um crente não tem devoção e tem uma manifestação fria da sua vida cristã, ele está demonstrando falta de consciência do quão precioso é o seu Senhor. Que o Senhor Deus nos ajude, queridos, a relembrarmos estas coisas, trazermos estas coisas à mente e constantemente procurarmos ter uma vida de devoção e gratidão, de contínuo quebrantamento, de contínua humilhação diante dEle, e que ao nos comparar uns com os outros possamos lembrar que se temos mais amor, isso só significa que nós tínhamos mais pecados para ser perdoados, não que somos melhores. Que Deus nos faça como aquela prostituta arrependida, reconhecedores de quem somos e reconhecedores de quem é o nosso Senhor. Tu és bem-vindo aqui.